Tenho certeza que você já passou por um caminhão betoneira na rua, certo? Mas você já parou para pensar na violência mecânica que acontece ali dentro? Já se perguntou o que realmente acontece dentro de um caminhão betoneira? Ou como ele consegue mover até 20 toneladas de concreto todos os dias sem parar a cidade? Sei que por fora parece ser só um caminhão girando um barril nas costas. Uma máquina bem simples, não é? Errado. O que você está vendo não é apenas um caminhão. É uma usina química móvel, transportando uma carga instável e que está lutando contra a física a cada segundo para não destruir o caminhão por completo. Estamos falando de toneladas de massa líquida que, se esse sistema falhar por tempo suficiente, você não terá mais um caminhão. Terá um peso de papel de toneladas de aço e pedra sólida. Por isso, hoje, nós vamos desvendar toda a engenharia por trás dos caminhões betoneiras. Vamos para onde a mágica acontece, a caçamba traseira. Para entender a betoneira, antes de tudo você precisa esquecer a ideia de um liquidificador comum. O princípio usado aqui é o parafuso de Arquimedes, aplicado com uma violência industrial. Assim, o segredo não está no tambor externo em si, mas no que está soldado dentro dele. As lâminas helicoidais, duas grandes espirais de aço que percorrem toda a parede interna do balão, responsáveis por formar um gigantesco escorregador em espiral. Basicamente, quando o caminhão está carregando ou trafegando, o tambor gira no sentido horário, a cerca de 12 a 14 rotações por minuto. Nesse sentido, a angulação das lâminas empurra o concreto para o fundo do balão, obrigando a massa a se dobrar sobre si mesma constantemente num ciclo infinito contra a gravidade. É isso que mantém a carga lá dentro, garantindo que aquela mistura continue homogênea e impedindo que a segregação aconteça, ou seja, que a pedra vá para o fundo e a água fique por cima. Por outro lado, se o tambor parar de girar, a gravidade vence, os aglomerados se formam e você perde a carga. O mecanismo parece simples na teoria, mas exige uma precisão de fabricação e operação absurda. Mas de onde vem a força para conseguir girar 20 toneladas de concreto? Tudo começa na força motriz. Diferente de um caminhão de carga comum, que usa o motor apenas para girar as rodas, o sistema da betoneira exige que o motor trabalhe dobrado. Antigamente, você via caminhões betoneiras com um motorzinho a diesel auxiliar montado atrás da cabine só para girar o tambor. Porém, na maioria das vezes, eram ineficientes. Assim, a engenharia moderna resolveu isso com a tomada de força. Mas aqui tem um detalhe técnico crucial. A tomada de força da betoneira não é na transmissão, como nos caminhões de lixo que já vimos aqui no canal. Ela é, na maioria das vezes, ligada diretamente ao volante do motor. Porque se a tomada de força fosse na caixa de câmbio, toda vez que o operador pisasse na embreagem para trocar de marcha numa subida, o tambor pararia de girar. E se o tambor parar, você já viu o que pode acontecer com a carga. Funciona da seguinte forma: o motor do caminhão gira o volante do motor. A tomada de força rouba parte dessa energia mecânica e a transfere para uma bomba hidráulica de vazão variável. E aqui a coisa fica séria. Essa bomba é o coração do sistema implementado. Ela converte a energia mecânica do motor a diesel em energia hidráulica, empurrando o óleo a pressões inimagináveis. Dessa forma, esse óleo pressurizado sai da bomba e viaja por mangueiras reforçadas até chegar lá atrás no motor hidráulico, que fica montado na base do tambor. Esse motor converte a pressão do fluido de volta em rotação mecânica. Mas o motor hidráulico sozinho ainda não consegue gerar o torque suficiente para tirar as 20 toneladas de concreto da inércia. Assim, entra a peça mais cara e complexa do implemento, o redutor planetário. Ele é aquela caixa redonda que fica na frente do tambor. O redutor pega a alta rotação do motor hidráulico e a converte em força bruta pura. Estamos falando de uma relação de redução massiva que gera o torque suficiente para o tambor finalmente conseguir misturar as 20 toneladas de concreto. A ideia do caminhão betoneira nasceu em 1916 com Stephen Stepanian, mas a coisa só virou realidade comercial no final da década de 20, quando a Jaeger Machine Company colocou os primeiros modelos no mercado. Esqueça toda a tecnologia atual que acabei de te revelar. O primeiro caminhão betoneira comercial era basicamente uma fábrica de barulho e perigo sobre rodas. O motor do caminhão mal aguentava girar as próprias rodas. Não tinham as lâminas helicoidais internas e, o pior, não existia o sistema
sistema de tomada de força e muito menos o redutor planetário. Assim, o sistema responsável por fazer o tambor girar era o mais rudimentar possível. Basicamente, eram correntes de aço expostas, parecidas com as de bicicleta, mas gigantescas, que abraçavam o tambor e o fazia girar na força bruta. O motorista tinha que ter coragem para trabalhar ao lado daquelas correntes, girando sem nenhuma proteção de segurança. Para se ter uma ideia do real impacto do caminhão betoneira na sociedade, basta perceber que antes dele, as cidades eram planas e sem grandes construções, pois o concreto só era produzido na enxada ou em pequenas betoneiras estacionárias nos canteiros de obra. E o problema aqui não era só a dor nas costas dos pedreiros ou o baixo volume de produção, mas sim a engenharia de qualidade do concreto produzido. Quando você mistura no chão, cada traço sai de um jeito. Um balde de água a mais, uma pá de areia a menos e a estrutura do prédio fica comprometida. Foi aí que o caminhão betoneira mudou a regra do jogo, porque ele permitiu o uso do concreto usinado, separando a fabricação da aplicação. Hoje, a mistura do concreto é controlada num laboratório com a precisão de gramas, e a betoneira garante que essa química chegue intacta na obra. E tem outro detalhe técnico crucial, a junta fria. Para fazer grandes estruturas, como a fundação de um prédio ou uma barragem hidrelétrica, você precisa de concretagem contínua. Se o concreto parar de chegar, a camada de baixo endurece. Quando a próxima camada chega, elas não colam. Cria-se uma cicatriz na estrutura, um ponto de fratura. Sem a frota de betoneiras fazendo o carrossel logístico, despejando caminhão atrás de caminhão sem parar, seria fisicamente impossível construir as megaestruturas modernas. Por isso, não é exagero algum dizer que o caminhão betoneira é um dos principais responsáveis por nossas cidades crescerem e evoluírem tanto. Apesar do peso de carga ser assustador, o maior inimigo da betoneira não é o peso, é a abrasão. Concreto é, basicamente, uma lixa líquida. Enquanto o tambor gira, a areia e a brita estão comendo as paredes de aço de dentro para fora. Se fizessem esse tambor de aço comum, ele furaria em 6 meses. Por isso, os fabricantes de ponta usam aços especiais de alta resistência à abrasão no corpo e nas lâminas, que sofrem o maior atrito. Outro grande inimigo é a física da distribuição de carga. Um caminhão betoneira carregado tem um centro de gravidade alto e móvel. Como a carga é um fluido viscoso, em uma curva, o concreto tenta subir a parede do tambor oposta à curva. Isso desloca o centro de gravidade lateralmente de forma agressiva. Para combater isso, o chassi do caminhão precisa ser reforçado com travessas duplas e a suspensão precisa ser muito mais rígida que a de um caminhão comum. Falar de betoneira é falar de perigo gerenciado. O risco número 1 é o tombamento, pelo motivo que acabei de explicar, o centro de gravidade. Mas existe um perigo mecânico silencioso, a sobrepressão hidráulica. Imagine que o concreto começou a endurecer durante o trajeto. O operador tenta girar o tambor. O concreto resiste. A pressão na bomba hidráulica sobe instantaneamente. Se não houvesse válvulas de alívio, uma mangueira hidráulica poderia explodir, chicoteando o óleo quente a alta pressão capaz de cortar carne e osso. Assim, o sistema possui válvulas que aliviam quando a pressão excede o limite de segurança, desviando o óleo de volta para o tanque e evitando uma explosão catastrófica. Outro ponto crítico seria o travamento do tambor. Se o motor do caminhão morre ou a hidráulica falha com o caminhão cheio, você tem um problema de emergência. O concreto vai endurecer em questão de horas. Por isso, os caminhões modernos têm pontos de acesso para mangueiras externas, permitindo que outro caminhão doe pressão hidráulica para girar o tambor e salvar a carga, ou pelo menos salvar o tambor. Chegamos na obra, hora de descarregar. E agora, como o concreto sai? Aqui, a engenharia do parafuso de Arquimedes inverte a lógica. O operador aciona a alavanca ou o controle remoto e inverte o fluxo de óleo no motor hidráulico. O tambor para e começa a girar no sentido anti-horário. Lembra das lâminas? Antes elas empurravam para o fundo. Agora, girando ao contrário, elas funcionam como uma rosca transportadora,
levantando o concreto do fundo até a boca do tambor. A força centrípeta ajuda a manter o concreto na lâmina até ele chegar no topo e cair pela gravidade na bica de descarga. O operador precisa ter sensibilidade. Se girar rápido demais, o concreto sai explodindo, sujando a obra inteira e segregando os materiais. Se girar devagar demais, a bomba de concreto que recebe o material pode cavitar por falta de alimentação. A calha de descarga também tem sua engenharia. Ela precisa ser articulada, revestida, para não desgastar rápido e ter travas de segurança robustas, porque nada é pior do que uma bica soltando no meio de uma concretagem de laje. Agora, vamos para a realidade do operador. O seu maior inimigo não é a parte mecânica, mas sim a logística. A partir do momento que a água toca o cimento na usina, o cronômetro dispara, a hidratação começa e o operador tem, teoricamente, de 2 a 3 horas antes que o concreto perca a qualidade. Mas no sol de 40 graus do Brasil, parado na Marginal Tietê ou na Avenida Brasil, esse tempo cai pela metade. Assim, o motorista tem que prestar a atenção no trânsito caótico do nosso país e ainda manter o tambor girando sempre na rotação certa. Se parar, forma-se uma crosta. Se girar rápido demais, gera calor por atrito e acelera a cura do concreto. É preciso um equilíbrio infernal. Sem contar que o cliente na obra quer o concreto mais mole ou mais duro. Dessa forma, o operador ainda precisa dosar a água do tanque auxiliar do caminhão com uma precisão cirúrgica. Se colocar água demais, ele altera a proporção de água e cimento, derrubando a resistência do concreto. Se o engenheiro da obra reprovar a mistura, ele se nega a receber e o caminhão volta cheio, tomando um prejuízo imensurável. Agora vamos imaginar o maior pesadelo de um operador: o caminhão betoneira quebrar no meio do trânsito e o concreto endurecer dentro do balão. E agora o que fazer? A única solução é alguém entrar dentro do tambor e quebrar 20 toneladas de pedra na mão. É o trabalho mais claustrofóbico e ensurdecedor do mundo. O ambiente é hostil. Primeiro, a acústica. O tambor é um sino de aço gigante. Quando você liga a britadeira lá dentro, o som não tem para onde ir. Ele bate nas paredes e volta para os seus ouvidos. Estamos falando de níveis de decibéis que fazem seus ouvidos sangrarem, mesmo com uma proteção dupla. E segundo, pelo calor excessivo. O concreto, enquanto cura, libera calor, transformando a betoneira em um caldeirão úmido e empoeirado. Sem contar que exige uma precisão cirúrgica, você não pode nem sonhar em encostar na parede do tambor. Você tem que talhar o concreto centímetro a centímetro, desgrudando ele das lâminas helicoidais. Você está quebrando a rocha acima da sua cabeça ou nas laterais. Blocos de 50 quilos de concreto se soltam e caem. É um ambiente onde o capacete não é enfeite, é sobrevivência. Além disso, tem a poeira de sílica. Se respirar isso sem as máscaras ou respiradores adequados, seus pulmões viram pedra em alguns anos. Os riscos para esse processo são tão altos que muitas empresas preferem até mesmo cortar o tambor ao meio, jogar fora e comprar um novo, porque na maioria das vezes sai mais barato comprar um implemento novo que o custo de mão de obra, o tempo parado e o perigo para a vida dos funcionários. Vamos falar de valores, porque engenharia também é custo. Quanto custa botar um bruto desses para rodar no Brasil hoje? No mercado brasileiro atual, um caminhão betoneira novo completo vai custar entre 700 a 900 mil reais, dependendo da configuração e da marca do caminhão. Para você ter uma ideia, só o implemento da betoneira, o balão, o redutor e a hidráulica adiciona fácil mais 200 mil reais. Estamos falando de um investimento inicial beirando R$1 milhão. Por isso, uma empresa de concreto precisa cobrar muito bem o metro cúbico, não só pelo material, mas para amortizar essa máquina que se autodestrói um pouco a cada viagem. É uma máquina que imprime dinheiro se rodar cheia, mas quebra o dono se ficar parada na oficina. O caminhão betoneira é o herói anônimo do progresso. Sem essa engenharia de mistura móvel, não teríamos arranha-céus, não teríamos barragens hidrelétricas e não teríamos a infraestrutura que sustenta a nossa vida. É uma máquina que combina a força bruta da hidráulica com a delicadeza da química. Tudo isso operado por um motorista que precisa ter a sensibilidade de um laboratório. É uma máquina bruta, barulhenta e perigosa, mas é a definição perfeita de força controlada. Ela domina a pedra, o tempo e a gravidade para construir as fundações do mundo moderno.
Da próxima vez que você ver esse tambor girando no trânsito, lembre-se, ali dentro está ocorrendo uma batalha física violenta para construir o chão onde pisamos. Se você curtiu mergulhar na engenharia dessa máquina, deixa o like e me diz nos comentários qual outra máquina pesada ou peça mecânica você quer ver desmontada aqui no canal. Manda aí que a gente vai atrás. Forte abraço e até a próxima!